tudo bem com vocês? Aqui é a tia Diane e hoje eu vou trazer o segundo tema da Semana de Saúde Emocional. E hoje o tema vai ser o choro. A gente vai entender um pouquinho o porquê do choro e a sua importância para o desenvolvimento das crianças. E aí primeiro eu vou falar com o papai e a mamãe e depois no final eu vou contar uma historinha, tá bom? Vamos lá? Bom, o choro é uma coisa que acompanha a gente desde o nosso nascimento. Quando a gente nasce, quando a gente é bebê, a gente ainda não sabe falar. Então o choro é a nossa única expressão, a nossa única forma de comunicação. Por isso que os bebês choram tanto. Eles choram quando eles têm fome, quando eles estão com sono, quando eles estão com alguma dor. Ou eles podem chorar também por outros motivos que a gente tem que começar a entender, tá bom? Bom, quando o choro do bebê é por conta de uma dor, ele começa a fazer movimentos corporais que faz com que a gente entenda que esse bebê está com dor, certo? Ou senão, o bebê começa a sentir a separação. Quando a gente nasce, quando a gente é bem pequeno ainda, a gente acha que é a mesma pessoa que a mãe, que a gente e a nossa mãe somos a mesma pessoa, a gente ainda tá junto com a mãe. Mas depois que a gente começa a crescer, a gente percebe que existe uma separação. Então essa criança ela começa a sentir essa separação da mãe e pode ocorrer choro também, que aí é um choro de um pouquinho mais de raiva, que a criança não consegue entender ainda o que ela sente, tá bom? E aí a criança vai chorar quando ela tem as suas dificuldades também. Assim como a gente, o bebê sente medo, ele se sente inseguro. Então, se o choro não é nem de sono, nem de fome, nem um choro da separação, ele também não fez cocô, ele tá tudo bem, mas ele chora, ele tá se sentindo inseguro ou ele tá tendo algum sentimento que a gente ainda não consegue identificar. Então, nessa hora a gente pode pegar essa criança e fazer com que ela se sinta segura, tá bom? As crianças, elas sentem os sentimentos como a gente. Elas têm medo, elas têm insegurança, elas sentem ciúmes. Então, às vezes elas choram e elas ainda não conseguem identificar o motivo. Se a criança já consegue falar, a gente tem que perguntar para ela: olha, você está chorando, o que você está sentindo? Você está com medo? Você está inseguro? E tentar fazer com que aquela criança entenda o sentimento que ela está tendo naquele momento, tá bom? Então, quando a criança, ou o bebê, o nosso filho, chora, a gente acaba ficando, por um tempo, com um pouco de raiva, nervoso, porque a criança chora e a gente não sabe o motivo. Às vezes a gente acha que é uma birra, mas não é. Então o que a gente precisa fazer? Ajudar essa criança a entender, para que essa criança consiga saber o que ela está sentindo. Então a gente vai com calma fazer com que aquela criança entenda, tá bom? E aí a gente vai ensinando aquela criança a ter tolerância com os seus sentimentos, tá bom? Assim como a gente também tem que entender os nossos sentimentos, a gente precisa ajudar aquela criança a entender o dela também, tá bom? Então o choro é muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças, por isso que a gente precisa entender e ajudar os nossos filhos a entenderem também, ainda mais nesse tempo agora, onde a gente fica perdido. Às vezes a gente mesmo tem vontade de chorar, porque a gente não sabe o que vai ser da gente amanhã, como que vai ser, quando que vai acabar tudo isso. Então é importante que a gente sente, que a gente converse com as nossas crianças, entenda o motivo do choro, entenda o motivo daquela birra, o motivo de toda aquela raiva que eles estão sentindo e ajude as crianças nesse momento, tá bom? Então agora eu vou contar uma história para vocês. Eu falei com o papai e com a mamãe, agora eu vou falar com vocês aí, crianças, tá bom? Vou contar uma historinha, que vai ser essa daqui, ó, da Lacriminha, que era uma menina que chorava muito, tá bom? Vamos lá? Lacriminha. Lacriminha tinha esse nome curioso porque chorava o tempo todo, por qualquer razão.
chorava para entrar no banho e depois chorava para não sair. Chorava na hora de dormir e mais ainda na hora de acordar. Por onde ela passava, pingavam infinitas lagriminhas. Em um sábado de sol, Lacriminha estava passeando distraída quando, ops, tropeçou numa pedra. Na mesma hora lhe veio aquela vontade de se derramar todinha, mas quando foi chorar, não saiu nenhuma gota. De tanto choro, suas lágrimas haviam secado. Lacriminha pensou um pouco e correu para pedir ajuda ao rio, que morava perto de sua casa. Senhor rio, você pode me dar um pouco da sua água? Minha lágrima secou. Mas o rio respondeu: não posso, Lacriminha, porque o chororô assusta os meus peixinhos. Veja, com qualquer barulhinho eles já se escondem. E não é que o rio tinha razão, era melhor conseguir ajuda em outro lugar. Enquanto caminhava de nariz para o céu, Lacriminha teve outra ideia. Decidiu pedir ajuda à nuvem, que vive carregada de gotas de chuva. Senhora nuvem, pode me dar umas gotinhas suas? Minha lágrima secou. E a nuvem respondeu: não posso, Lacriminha, me desculpe. Tenho tantas plantas, árvores e flores para regar que não sobra nenhuma gotinha para os choramingos. Lacriminha compreendeu, mas não desistiu de sua busca. Depois de andar por uma imensa faixa de areia, ela chegou por acaso à beira do mar e logo resolveu lhe pedir ajuda, conversando com suas ondas. Senhor mar, será que você pode me dar um tantinho da sua água? Minha lágrima secou. O mar rapidamente respondeu: eu até gostaria, Lacriminha, mas com tanta choradeira, ninguém escuta mais o canto da sereia. Os peixes e pescadores andam tristes. Cansada de tanto caminhar, Lacriminha sentou-se em uma pequena rocha cercada de plantas. Já não havia mais a quem pedir ajuda. E agora, o que vou fazer? Pensou. Nunca mais vou poder chorar. Foi aí que ela pousou os olhos sobre os bichinhos que passeavam pelas folhas. Com todo cuidado, ela colocou pequeninas joaninhas em cima das suas bochechas. Hoje vocês serão as minhas lágrimas, bem redondinhas, disse ela. Mas Lacriminha não contava com isso. As joaninhas começaram a andar para cima e para baixo, para um lado e para o outro, fazendo muitas cócegas. Lacriminha soltou uma grande gargalhada que se espalhou pelos 4 ventos. Ninguém sabia que a risada de Lacriminha existia, nem imaginava que era tão gostosa. O rio foi o primeiro a falar. Lacriminha, veja, sua risada está fazendo os meus peixes pularem de alegria. Solte o riso e eu lhe dou quanta água você quiser. A nuvem também veio de longe só para dizer: Lacriminha, eu dou tanta risada quando escuto sua gargalhada que sem querer começa a chover. Por favor, ria mais e eu lhe dou um monte de gotinhas. Até o mar deu seu recado, acompanhado do alegre marinheiro. Lacriminha, a sua risada está igual ao canto da sereia, encantando peixes e pescadores. Solte a sua gargalhada e eu lhe dou toda a água do oceano. Mas Lacriminha, recuperando o fôlego de tanto rir, apenas falou: obrigado, meus amigos, mas já não preciso de tantas gotas, tanta água assim. Agora sei que gosto mais de rir do que de chorar. Todos concordaram que a risada de Lacriminha era um dos sons mais lindos da natureza, e foi justamente quando ela soltou uma de suas gargalhadas
que uma pequena lagriminha escorreu no canto do seu olho. Ela descobriu pela primeira vez como é gostoso chorar de rir. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa história da lacriminha e que vocês tenham gostado desse vídeo também. Um grande beijo e até mais. Tchau!